E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estou muito feliz com as atividades que eu recebi de vocês. Vocês estão saindo super bem. Quero que continuem assim. Estou torcendo para logo estarmos juntos novamente. Vamos para o nosso volume 2, nosso segundo livro, onde começa no capítulo 9, falando sobre espaço de produção e circulação mundial. Vamos começar falando sobre como era a produção antes da Revolução Industrial. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano coletou materiais da natureza e os remodelou com o intuito de fazer algumas ferramentas que lhe fosse útil. Com o decorrer da história, o crescimento populacional e o desenvolvimento de novas técnicas, o domínio de novas tecnologias e novos instrumentos de produção, a indústria se tornou o setor responsável por transformar a matéria-prima em produtos úteis para a nossa sociedade. Até metade do século XVIII, a produção dos materiais era feita por intermédio do artesanato e da manufatura. O artesanato foi a primeira etapa da transformação das matérias-primas. Essa atividade é praticada até hoje, principalmente nos países subdesenvolvidos ou como atividade artística. Para a confecção de um objeto, o artesão pode realizar sozinho todas as etapas de transformação de matéria-prima em produto acabado, ou contar como um ajudante, mas sem caracterizar uma divisão de trabalho. A manufatura é o estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura. Nessa etapa, além do trabalho manual, havia o emprego de máquinas simples e a divisão do trabalho, e o trabalhador era assalariado. A manufatura predominou nos séculos XV e XVI, o período que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. A Revolução Industrial. A indústria é uma atividade econômica surgida na primeira Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, e visa transformar a matéria-prima em produtos comercializáveis, usando força humana, máquinas e energia. Constituindo o setor secundário da economia, ela recebe a matéria-prima retirada ou produzida pelas atividades do setor primário, como a agricultura, a pecuária e os diferentes tipos de extrativismo vegetal, mineral e animal. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII. Logo alcançou a França, a Bélgica e, posteriormente, a Itália, a Alemanha, a Rússia, o Japão e os Estados Unidos. A Inglaterra tinha como principal atividade econômica a tecelagem de lã manufatureira. A primeira Revolução Industrial teve início quando a etapa seguinte da produção de lã, a produção de tecidos ingleses, passou a utilizar a máquina de tear em vez da tradicional, tornando a Inglaterra maior produtor mundial de fios para tecidos. Foi essa atividade que serviu de início para a mudança no modo de produção manual para o industrial. A mecanização da produção se estendeu do setor têxtil para setores como a metalúrgica, os transportes, a agricultura e outros. Diversas invenções e maquinárias revolucionaram as técnicas de produção e alteraram a estrutura social e econômica, deslocando a fonte de riqueza de atividade comercial para a industrial. Outra invenção mecânica fundamental para a Revolução Industrial foi a máquina a vapor, com o uso do carvão mineral como fonte de energia. Seu emprego em indústrias, usinas e transportes revolucionou a maneira de produzir e transportar, representando o aumento da produção. Quem desenvolvesse a capacidade de produzir mercadorias em maiores quantidades, barateando seu custo, passaria a ter o controle econômico da sociedade. A segunda Revolução Industrial teve início na segunda metade do século XIX. Foi marcada por uma série de inovações nas indústrias química, elétrica, de petróleo e de aço, e por algumas invenções como navio, de aço a vapor, o avião, alimentos processados, refrigeração, telefone, prensa de papel, entre outros. Nesse período, a França, a Alemanha e os Estados Unidos surgiram como potências industriais.
A matriz energética predominante foi o petróleo, aumentando bastante a potência e a eficiência de novos motores. A matéria-prima era o aço, mais flexível e resistente a partir de uma combinação de ferro com outras ligas, principalmente manganês. Devido à industrialização, o processo do êxodo rural cresceu, gerando um aumento considerável da população urbana e a abundância de mão de obra para as indústrias. Devido ao crescimento da oferta da mão de obra e à diminuição da demanda, houve queda nos salários e a degradação das condições de trabalho, principalmente para mulheres e crianças. Já a terceira revolução industrial também é conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Ela iniciou na segunda metade do século XX nos Estados Unidos e caracterizou pela integração da ciência com a tecnologia e a indústria, acarretando o desenvolvimento de áreas como robótica, a microeletrônica, a genética, a biotecnologia, a telecomunicação, as tecnologias nuclear, aeroespacial, entre outras. Nessa nova fase produtiva, os produtos desenvolvidos têm alto valor agregado, ainda que tenha sido empregada pouca matéria-prima, pois os anos de estudos e pesquisas são considerados na avaliação e determinação desse valor. As atividades que mais se destacam no mercado estão vinculadas à produção de computadores, softwares, microeletrônica, chip, transitores, circuitos eletrônicos, além da robótica, com grande aceitação nas indústrias, telecomunicações e informática em geral. Na área das telecomunicações, destacam-se ainda a expansão de transmissores de rádio, televisão, a telefonia fixa, móvel e internet. Como destaque, tem-se o novo sistema de produção flexível, just-in-time, ou toyotismo, cuja premissa era esperar os pedidos de encomendas para iniciar a produção de automóveis a fim de economizar em aluguéis de armazéns. Ao poupar o espaço na estocagem de matérias-primas e mercadorias, as fábricas aumentavam a produtividade, uma vez que diminuía o desperdício, o tempo de espera, a superprodução e os gargalos de transporte. Esse sistema só foi possível graças ao avanço tecnológico nos meios de transporte e comunicação, os quais permitiram a rapidez e a pontualidade nos fluxos de mercadorias. A terceira revolução industrial também foi responsável pela instrumentalização da economia financeira, mais conhecida como economia de mercado, que é um sistema em que a economia é controlada por agentes econômicos de iniciativa privada. Além de a maior parte das empresas ser privada, são elas próprias que definem o seu funcionamento e a sua estratégia financeira. Na economia planificada, essa é uma função do Estado. A intervenção do Estado nesse modelo econômico respeita apenas a criação de leis e fiscalização do seu cumprimento. Sua integração mundial vinculada à globalização, uma vez que possibilitou um grande desenvolvimento nos meios de comunicação e de transporte, reduzindo as distâncias e obstáculos. Principais invenções e descobertas da terceira revolução industrial. Muitas invenções e descobertas no campo da ciência e da tecnologia ocorreram e continuam ocorrendo até os dias atuais. Entre elas estão novas ligas metálicas que permitiram avanços na metalúrgica e na construção de aeronaves, progresso na eletrônica e robótica, permitindo o aparecimento da computação e a automação no processo produtivo, empregado nas linhas de montagem, o uso de energia atômica para fins pacíficos, como a produção de eletricidade, usinas termonucleares, em equipamentos médicos, entre outros. Desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genética, conquista espacial, com a descida do homem na Lua, foguetes, estações espaciais, ônibus, satélites artificiais, sondas para estudo de planetas e satélites. Nosso capítulo 10 fala sobre a regionalização da América. Localizando e regionalizando a América. O continente americano pode ser regionalizado em América Latina e América Anglo-Saxônica.
Essa forma de regionalização se deve ao processo de colonização, iniciado há aproximadamente 500 anos, no qual vários povos europeus, portugueses, espanhóis, franceses e ingleses impuseram seu modo de vida e sua cultura aos povos que habitavam o continente. Essa regionalização se baseia no aspecto cultural, a língua. Em relação à localização, a América Latina é composta pela área entre o norte do México e o sul da Argentina. Já a América anglo-saxônica compreende apenas o Canadá e os Estados Unidos, países que foram colonizados principalmente por ingleses com língua originária dos antigos povos anglo-saxões do norte da Europa. Essa regionalização apresenta algumas exceções, como o caso do Paraguai. Algumas línguas indígenas nativas foram preservadas e hoje se fala tanto o espanhol quanto o guarani. O caso da Guiana, Jamaica, Trindade e Tobago, onde se fala inglês, e o Suriname, onde se fala holandês. Há também o caso do Canadá, que possui duas línguas oficiais, o inglês, de origem anglo-saxônica, falado na maior parte do país, e o francês, de origem latina, falado na região do extremo leste do país, na província de Quebec. A colonização da América Latina. A partir do século XV, com as grandes navegações, os povos europeus, principalmente Portugal, Espanha, França e Inglaterra, expandiram seus territórios de atuação e passaram a explorar e exercer domínio sobre outros continentes, como a América, a África e a Ásia, em cujas terras construíram suas colônias. A América era chamada de Novo Mundo. Criado por meio de um olhar eurocêntrico, esse termo exemplifica a prevalência dos valores e códigos europeus nas relações que se desenvolveram entre os colonizadores do Velho Mundo e os nativos americanos. A própria Igreja Católica, interessada em conquistar fiéis e legitimar o poder da coroa europeia, utilizou a catequese como uma estratégia de aculturação e controle dos povos colonizadores. Sob essa perspectiva eurocêntrica, os povos ameríndios fossem identificados como integrantes de um único grupo homogêneo, o americano. Na realidade, apresentavam uma enorme pluralidade cultural, além de possuírem níveis muito distintos de desenvolvimento técnico e complexidade social. O atual território brasileiro, por exemplo, era ocupado por tribos nômades e seminômades, que se sustentavam por meio da caça, da pesca e da prática agrícola bastante rudimentar. Era o caso dos tupis-guaranis, grupos indígenas que habitavam o litoral brasileiro quando o português Pedro Álvares Cabral aportou em terras americanas. Durante o período de colonização, o contato entre os povos ameríndios, tão heterogêneos, e os colonizadores europeus foi bastante conflituoso. Embora eventualmente fosse constituída alianças pacíficas, essa relação era caracterizada pela exploração agressiva da população nativa e de suas riquezas. Como consequência desse violento processo, milhões de indígenas morreram. As doenças trazidas pelos europeus, a fome, a superioridade militar do colonizador e o trabalho forçado foram os principais fatores para o genocídio. Genocídio significa a exterminação sistêmica de pessoas tendo como principal motivação as diferenças de nacionalidade, raça, religião e principalmente diversidades étnicas. É uma prática que visa eliminar minorias étnicas em determinada região. Todo esse sistema de exploração estava inserido na política mercantilista, então adotada pelas potências absolutistas europeias, sendo a agricultura caracterizada principalmente pelo latifúndio e pela monocultura, uma das bases da economia daquele período. Por meio do Pacto Colonial, que firmou o sistema metrópole-colônica,
ficaram estabelecidas condições que proporcionavam às metrópoles a exclusividade sobre os negócios coloniais. Boa parte da produção colonial tinha como destino os cofres europeus, o que possibilitou o enriquecimento do Velho Mundo em detrimento do continente americano. Hoje, no período pós-colonial, a América Latina é considerada a maior região continente americano. Os países latino-americanos que mais se destacam economicamente são Brasil, México e Argentina. Destacam-se também na produção e exportação de manufaturados, pois possuem uma boa base industrial. Na maior parte da América Latina há uma grande desigualdade social, ocasionada entre os fatores pelo processo de exploração colonial, com forte concentração de renda. Outra forma de divisão muito utilizada é a regionalização do continente americano em América do Sul e América Central e América do Norte. Essa classificação ordena os países a partir de sua localização geográfica, que pode ser observada pelos aspectos físicos de cada região. E é isso, meus amores. Continuem fazendo os exercícios. Qualquer dúvida, escreva no comentário do vídeo. E até a próxima!